dos maiores vilões do Batman dos quadrinhos que já apareceu em filmes e agora séries também, né? O Pinguim consegue ser muito mais assustador do que você imagina. Sério, hoje eu vou te provar isso com as versões mais bizarras e insanas do Pinguim. A sétima, então, tipo, sinistra. Vem comigo que você vai ficar em choque. Vamos lá. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E o Pinguim tem sido, né, um dos vilões mais conhecidos, tipo, recorrentes mesmo aqui dos quadrinhos, né? Desde a sua primeira aparição nos anos 40, né, lá em Detective Comics 58, e desde então, de tantas fases, tantas adaptações que a gente teve do Pinguim, o Oswald Cobblepot, né, ele já tipo, se tornou mais cômico, mais gênio do crime e, tipo, mais, até mesmo também mais macabro, né? Em diversos universos alternativos que muita gente não comenta. Então vamos descobrir todas essas versões bizarras agora, começando por Pinguim original. E a gente já começa do começo mesmo do personagem nas HQs, né? Porque logo no início o Pinguim ele já, tipo, era muito mais simples do que várias outras fases, adaptações que iam vir depois, né? Tipo, o próprio nome, Oswald Cobblepot, né? Só foi revelado mais pra frente. Então, ele era um personagem mais unidimensional, né? Digamos assim. E o Pinguim original, ele usava esse nome, inclusive, por conta própria, né? E porque ele gostava mesmo do animal pinguim, né? Que ele tinha um fascínio. Então, essa versão do Pinguim tinha um mistério mesmo sobre a origem dele, né? E, tipo, se manteve por um bom tempo assim e só foi deixando as coisas mais enigmáticas e perturbadoras quando ele ia aparecendo. Tipo, porque ia surgindo teorias do lado dos fãs também, né? Sobre o personagem. Então, pra mim, essa primeira versão dele vale a pena entrar aqui para inaugurar essa lista, porque todo esse mistério ao redor dele já deixava interessante. Pinguim impiedoso. Agora a gente começa a mergulhar na história de origem do Pinguim mesmo, né? Tipo, já que em The Killing Pack, o Oswald Cobblepot, ele sequestra então nessa história o mafioso Sharkey, que já humilhou o Pinguim, né, quando ele era criança. E por causa disso o Pinguim ele se vinga então e da forma mais cruel possível, né? Porque ele tortura mesmo o mafioso da mesma forma, né? E depois ele tenta matar ele, então, jogando ele pros tigres de um zoológico comer. Então, tipo, já dá pra ver aqui o lado maligno e impiedoso que o Pinguim tem, né? Como ele não tem escrúpulo. Então, essa história já mostra como que ele guardou um trauma absurdo, né? E ele usa isso pra descontar tudo de novo. Pinguim sem escrúpulos. Mais um aqui, então, falando nisso, nessa versão do Pinguim, que a gente vê o lado pessoal dele, né? Porque em Showcase 94/7, a gente vê, então, o Pinguim confrontando o Comissário Gordon, né? E ele coloca, então, o Comissário Gordon no limite dele, porque aqui o Pinguim, ele simplesmente sequestra a mulher do Gordon, uma coisa que tem muito cara do Coringa fazer também, né? E ele parte para vários jogos mentais, tipo, para torturar o Gordon, outra coisa que o Coringa faz muito bem. Então, esse momento aqui das HQs consegue provar, né, tipo, quão longe o Pinguim vai para alcançar o que ele quer. E vocês veem muito isso em várias histórias, adaptações do Pinguim também. Então, tipo, muitas vezes o Pinguim, ele é subestimado, né, como vilão do Batman, mas a verdade é que ele é um baita vilão. Pinguim isolado. Agora, se você quer ir ainda mais fundo para conhecer outros lados bizarros do Pinguim, tipo, você precisa conhecer essa história aqui, a Joker's Asylum Penguin, que foi escrita então pelo Jason Aaron, né, e conta como que foi o primeiro amor perdido do Oswald Cobblepot e como que perder essa pessoa foi então que levou ele para essa vida de isolamento total, ter uma tristeza ali que a gente não costuma ver também sempre, e junto com isso todo tipo de esquema criminoso que você pensar que vai a partir disso, né? E no caso aqui, nessa história Joker's Asylum Penguin, a gente vê a história sendo contada pelo Coringa. E tipo, ele não é um narrador tão confiável, mas tipo, ainda assim, se você parte dos atos aqui do Pinguim forem verdade mesmo, tipo, já é um dos vilões mais cruéis e poderosos de todos, porque tipo, o próprio Coringa admitindo isso, né? E no caso, o poder do Pinguim nunca foi realmente no físico, como a gente sabe também, no fato dele ser louco como Coringa, mas sim ele tem poder
e ele tem conexão sobre a cidade de Gotham mesmo, né? Então é muito interessante pensar como que ele é o lado oposto do Batman até, né? Já parou pra pensar nisso? Como que o Pinguim ele tem um contraponto perfeito com o Bruce Wayne? Porque, tipo, o Bruce, ele também tem esse poder dos negócios, ele também tem muito dinheiro, mas ele não usa do mesmo jeito que o Pinguim usa. Parece que o Pinguim, ele tinha a oportunidade de usar o poder para esse lado, como o Batman tem, como o Bruce Wayne tem, mas ele vai lá e usa pra máfia. Pinguim, dor e preconceito. E se as outras HQs aqui, que já aprofundam mais na crueldade do Pinguim, né? Tipo, esse Pinguim aqui da série Pinguim, Dor e Preconceito, ele já mostra como que ele tem uma relação conturbada com a mãe dele, né? Tipo, principalmente um trauma absurdo do passado que libera essa crueldade, tipo, que ele consegue ter mesmo, né? Então é essa relação com a mãe dele que meio que liberou isso também. Então, porque aqui a gente vê mais, tipo, detalhes do que aconteceu com ele, né? A HQ é interessante por causa disso, a gente vê do passado do Pinguim, porque cada trauma que o Pinguim tinha, a HQ faz a gente, os autores fazem a gente simpatizar com ele, mas eles ao mesmo tempo voltam no presente e mostram ele fazendo coisa horrível, tipo com as outras pessoas, fazendo algo horrível, e com certeza a gente já fica ali, nossa, mas esse cara tá fazendo isso. E muitas vezes só porque uma pessoa ofendeu ele de alguma forma até leve, e ele faz algo super brutal. Então, realmente, nesse lado do Pinguim, dor e preconceito aqui dessa história, passa muito do limite também. Você vê uma face diferente do Pinguim também, que é muito mais brutal e sanguinária, né? Pinguim prefeito. Então vamos aqui para outra realidade, né? Tipo, que quando muda de realidade na DC, na Marvel, sempre a gente tem umas variações bem interessantes. E aqui do Pinguim do Batman Terra 1 acontece a mesma coisa, porque a gente vê o Pinguim se tornando prefeito de Gotham, né? Tipo, e claro que um cara como o Pinguim se tornando prefeito, ele ia usar a sua posição, os recursos que ele tem da prefeitura, né, para de ter um cargo político para poder influenciar, né, nos negócios, no crime, toda essa influência que ele tem no crime por baixo dos panos. Então, tipo, essa versão, inclusive a ligação dele com o Batman é ainda maior, porque o Batman suspeita que a morte dos pais dele tá ligada, de alguma forma, com o esquema criminoso do Pinguim, né? Então, tipo, aqui eles também têm uma rivalidade, né? O Batman e o Pinguim, mas num nível ainda maior. E claro, é bem assustador também quanto que essa versão é realista, porque a gente tá cansado de ver, né? Tipo, esse mesmo tipo de abuso de poder na política no mundo real. Então, acontece até os dias de hoje, então dá mais uma camada pra história. Pinguim Serial Killer. E eu prometi no início do vídeo, né, galera, que o 7º lugar ele ia ser o mais insano. E é real, porque, tipo, aqui o Pinguim é nada mais, nada menos que um serial killer. Um serial killer super calculista e cruel que qualquer outra versão do Pinguim que você vai ter, tipo. E, aliás, aqui o próprio Batman é assustador também, né? Ainda mais do que ele costuma ser para os criminosos. Mas o Pinguim, ele vira a chave mesmo e se destaca justamente porque antes de vir toda aquela história dele, né, de poder, de máfia, de Gotham, basicamente ele é mesmo um assassino. Ele é puramente perverso, né? É tipo uma versão do Charada do The Batman, né, do Matt Reeves. Ele também tem esse lado de serial killer. Então aqui é como se eles fizessem algo parecido com o Pinguim. Almirante Pinguim. E agora a gente volta pro passado, né? Tipo, no século 17, quando a gente tinha, então, na verdade é um passado de outra realidade, né? Quando a gente tem um Batman que é, na verdade, o Capitão Asa de Couro, né, do navio Flying Fox aqui. E o Pinguim aqui, ele foi transformado num almirante, né? Um almirante louco que trai, então, a Inglaterra, né? Ele trai a Inglaterra e vende os serviços dele para a Espanha. Então ele é um traidor da nação dele, né? E essa versão é bem desconhecida, tanto que ela apareceu 2 vezes na história da DC, né? Mas ela já conseguiu ter uma origem, um visual bem diferente também e assustador. Só que mesmo assim ela não consegue superar a próxima, que é ainda mais assustadora. Pinguim Gigante. E se tem uma versão diferente e assustadora, né? E bem esquisita, na verdade, essa aqui se supera totalmente, porque nessa terra da história The World of Tomorrow, o Oswald Cobblepot, ele sofreu então uma mutação que transformou ele então num monstro gigante. Aqui ele é realmente
um pinguim gigante, né? Tudo isso feito pelo Lex Luthor, então, que é diretor do Asilo Arkham aqui também, né? E ele conduz, então, os experimentos nos detentos, né? Então ele é um cientista louco, dono do Arkham, diretor do Arkham, e foi ele o responsável por fazer isso com o pinguim. Aliás, do mesmo jeito que o Coringa, né? Também foi transformado de um jeito inesperado aqui nessa Terra. Olha só pra isso, nasceram várias bocas no corpo dele. Então, com certeza, você não ia querer topar com ele na rua, né? Mas me diz você, quais dessas versões do Pinguim foram as mais bizarras? Tipo, e qual outro personagem merece aqui uma lista? Então se liga também nesses vídeos que estão demais, com 5 personagens de anime que humilhariam o Batman e outros 5 que não teriam chance. Tá polêmico demais, então você precisa ver. Valeu, falou, até mais.